Dados três pontos colineares, onde A ele é o x e y é o 7, o B é igual a menos 2 e y é um determinado valor, e o M, que é o ponto médio, né, é igual a 2 e 4, determine um valor de x menos y, sabendo que M é o ponto médio de A e B. Então, gente, o que ele fala é o seguinte, olha, fazendo o gráfico aqui, a gente já sabe que aqui é o y, né, e aqui é o x. E aí o que acontece é o seguinte, ele dá lá os valores lá, né, que A, por exemplo, o A, quando o A for x, o y vai ser 7, né. Então, basicamente, o y vai ser basicamente o y vai ser 7, como ele fala aqui, quando o x vai ser determinado valor, que ele falou que é o x. Aí lá em seguida ele fala o seguinte, olha, o b, né, vai ser menos 2, o x vai ser menos 2 e o y vai ser determinado valor, né? Então, ele informa aqui que aqui vai ser menos 2, né? E o y vai ser determinado valor, que ele chamou de y. E aí o que acontece? Ele fala em seguida lá que o m vai ser 2 e 4, né? Então quando o x, né, ele valer 2, o y vai valer 4, né? Então o y vale 4, né? E o x vale 2, né? E aí ele fala que isso aqui são pontos colineares, né? Ou seja, tem uma linha aqui que são pontos colineares que liga e passa entre eles assim. Aí pergunta lá, qual é o determine o valor de x menos y, sabendo que m é o ponto médio, né? Gente, quando ele fala de ponto médio, gente, a gente vai lembrar daquela fórmula que a gente utiliza o seguinte, que a fórmula do ponto médio, a gente lembra que nada mais é que, por exemplo, x1 somado com x2 dividido por 2, né? Que são os dois extremos, né? Você tem o x1 e o x2 dividido por 2, que é basicamente a média do ponto médio, né? Então, por exemplo, né, calculando a parte de x aqui, a gente tem que basicamente o ponto médio, mínimo dele é menos 2, né, na parte do x, né? O mínimo dele é menos 2 e o máximo dele é x, né? Então a gente pode calcular já logo isso. Então, por exemplo, o primeiro ponto médio aqui que a gente calcula de x, ponto médio de x, vai ser o menor dele, que é o menos 2, né? Menos 2 somado com x, né? Dividido por 2. Então a gente vai ter basicamente isso, que basicamente menos 2 com isso daqui tem que ser igual basicamente a basicamente o valor 2. Por quê? Porque basicamente esse que é o valor de B, né? Que é o ponto médio dele, é o seguinte, que é o final mais o inicial pelo ponto médio dele, que é o 2, que ele fala que isso aqui é o ponto médio, 4 e 2 é o ponto médio. Então isso aqui é o ponto médio, né, que a gente pode observar, né? Essa partezinha aqui é o ponto médio, né, dentre eles. E esse daqui, por exemplo, é o x1 e esse daqui é o x2, né? E o ponto médio deles é o 2. Então, basicamente tudo isso aqui tem que ser igual a 2, né? Então, o menos 2 somado com x dividido por 2 é igual a 2. Então a gente vai ter o seguinte, que isso daqui vai ser igual a esse ponto médio, vai ser igual a menos 2 somado com x, que vai ser igual a 4, né, que eu multiplico esse daqui, né? Basicamente eu multiplico esse 2 com esse 2 aqui, então vai ficar igual a 4, e aí a gente vai ter o seguinte, que o ponto médio aqui, gente, de x, vai ser igual, menos 2 passa para lá somando, então vai ficar 4 somado com 2, que vai ser igual a 6. Então esse é o ponto médio de x, né? Recapitulando, né, que basicamente a gente lembrando de novo, que a gente tem os dois extremos aqui, que é o menos 2 e o x, né? E aí a gente soma eles dois, dividido por 2, ele tem que ser igual ao ponto médio, que é o 2 aqui, que você pode observar, né? E aí a mesma coisa a gente faz lá com y, né?
tem o ponto mínimo dele aqui, que é o y1, né? Esse aqui é o y1. E aqui o 7 é o y2, né? E aí o ponto médio dele é o 4. Né? Aqui é o ponto médio do y, né? Então eu tenho que fazer a mesma formulazinha, somar o y com 7 dividido por 2 e igualar a 4, né? Então, o que vai ficar o seguinte, olha, o ponto médio, né, de y vai ser igual ao y, né, somado com 7, né, dividido por 2, isso tudo tem que ser igual a 4. Então, se eu multiplicar esse 2 para lá, né, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que y mais 7 vai ser igual a 8. O ponto médio de y vai ser igual a 7 passa para lá subtraindo, né, vai ficar 8 menos 7, que vai ser igual a 1. Né? Então, esse é o ponto médio de y. Né? Então, esse o ponto médio de y vai ser esse. E aí ele pergunta lá em cima, qual é o valor de x menos y, né? Então, a gente vai ter que o valor de x menos o y vai ser igual ao quê? O x aqui ele já formou, ponto médio de x é o 6, né? Ponto médio de x é o 6. Menos o y, que é 1, vai ser igual ao valor 5. Então, né, o x menos o y, né, ponto médio entre x e y, é igual a 5. Né? Então, a gente percebe que a resposta certa seria a alternativa letra D. Né? Que primeiro a gente já tem os pontos colineares, determinando os valores, calculamos o ponto médio, x menos o y é igual a 5, como você pode observar.